voltei aqui rapidão para falar para vocês sobre pronomes. Pronomes é uma classe gramatical que existe dentro da nossa língua portuguesa, que serve para compreender bastantes elementos da nossa língua. E eles são importantes justamente porque cada um deles tem a sua função. Os pronomes, eles são uma classe gramatical dividida em 6 subclasses. Nós temos os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os interrogativos, os relativos e os indefinidos. Claro, você precisa dominar todos eles? Não. Mas nesse caso é fundamental que pelo menos esses 3 você tenha conhecimento. Por quê? Porque eles são essenciais na construção de frases, sobretudo quando envolvem sujeitos e quando envolvem objetos, principalmente a questão de você trabalhar a produção textual e a interpretação textual também. Então, hoje nós vamos focar nos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais do caso reto. Por que do caso reto? Porque nós também temos pronomes pessoais do caso oblíquo, que também têm a mesma função, mas eles têm outro tipo de função em relação ao substantivo. Então, pronomes pessoais do caso. Por que caso reto? São chamados do caso reto porque ele substitui o substantivo. Então, toda vez que eu tenho um substantivo, como por exemplo, Ana, que é um substantivo próprio, simples, e um substantivo que não é derivado, ele é um substantivo primitivo. Ana foi à praia. Um exemplo. Ana foi à praia. Claro que ali não deu para caber, né? Mas Ana foi à praia. Qual é o substantivo da frase? O substantivo, como vocês aprenderam, ele é aquele que nomeia os objetos, os seres e as pessoas. Nesse caso, Ana é o substantivo. E Ana, ela é um substantivo próprio, porque ela nomeia uma pessoa em específico, por isso que ela tem que vir com letra maiúscula, independentemente dela estar no começo, no meio ou no final da frase. E outra coisa, Ana também é um substantivo próprio, simples, como é que eu posso explicar? Ele também é primitivo, porque ele não deriva de nenhum outro, tá? A não ser os outros que vêm depois dela, que aí sim são derivativos, tá? Mas nesse caso aqui nós temos um substantivo simples, e com aquelas outras classificações. Então, nesse caso, os pronomes pessoais do caso reto, como que eles seriam usados? Nós vamos substituí-lo. Então, ela, porque nós estamos falando de Ana. Então, Ana, nós não estamos falando na primeira, nem na segunda, nem na terceira pessoa. Nós estamos falando de Ana na terceira pessoa, porque eu e vocês estamos falando dela, que é a Ana. Então, ela foi à praia. Beleza? A mesma coisa. Se eu quiser, olha lá, eu vou colocar outra forma, peraí. Porque, deixa eu ver aqui. Eu e Paulo fomos jogar futebol, por exemplo. Eu e Paulo, esse aqui já é pronome, mas eu tá como sujeito. Lembra que eu falei que os pronomes pessoais do caso reto, ele substitui o substantivo?
Então, eu e Paulo somos o sujeito dessa frase. Então, eu viro substantivo nesse caso e o Paulo também. Como é que eu e Paulo ficaríamos nessa frase? Nós. Sempre quando tem mais de um, vira nós. Nós fomos jogar futebol. Então, é assim que a gente transforma os substantivos em pronomes. Ou apenas faz a troca, né? Nesse caso. Mas quais são os pronomes pessoais do caso reto? E aí, uma coisa bastante interessante, quando a gente vai estudar as pessoas do discurso, a primeira, a segunda, a terceira pessoa, que é aquela questão de texto. Eu quero um texto na primeira pessoa. Eu quero um texto na segunda pessoa. Se você não sabe isso aqui de pronomes, fica muito difícil de você saber quem são as pessoas do discurso. Porque os pronomes pessoais do caso reto, elas também são as pessoas do discurso. E isso é muito importante, a gente saber quem são as pessoas do discurso. Olha, os pronomes da primeira pessoa dado do singular. Eu. Primeira pessoa do singular. Tu. Vou usar esse Tzinho. Tu. Segunda pessoa do singular. Ele ou ela são as terceiras pessoas do singular. Lembrando que no singular nós estamos se referindo ao que é único, só um. Quando nós passamos para mais de um, nós viramos nós. Então, nós é a primeira pessoa do plural. Tu vira vós, que são as segundas pessoas do plural. E ele ou ela vira eles ou elas, que são as terceiras pessoas do plural. Então, toda vez que eu for me referir à primeira pessoa do singular, eu sempre tenho que lembrar que sou eu. Quando eu vou me referir à segunda pessoa do singular, é tu, porque eu estou falando com você. Ele ou ela significa que eu e você estamos falando ele ou ela, que é a terceira pessoa do singular. Nós e vós, a mesma coisa. A primeira pessoa do plural seria eu estou incluída aqui. Vós, eu estou falando com vós. Nós estamos falando com vós, significa que eu e você estamos conversando. E aí, quando eles ou elas aparecem, significa que eu e você estamos dialogando, ou seja, conversando sobre eles ou elas, que é a terceira pessoa. Ainda está confuso? Claro, com certeza. É normal. Então, vamos lá. Vamos bem exemplificar. Nós falamos dos pronomes pessoais, do caso reto, e como eles podem ser utilizados para substituir o substantivo. Mas olha lá. Primeira pessoa do discurso. Quem são as primeiras pessoas? Eu ou nós. As primeiras pessoas do discurso é quem fala. Ou seja, eu sempre estou incluída nessa aqui, se for eu que estiver falando. Segunda pessoa do discurso. Quem são? Tu e vós. Porque, gente, ó, singular, plural, tá? Com quem se fala? Ó, com quem se fala. Ou seja, eu e você estamos aqui conversando. Qual é o nosso assunto? Pronomes.
Então, de quem é que nós estamos falando? Nesse caso, a terceira pessoa do nosso discurso aqui seria os pronomes, né? Eu e vocês estamos falando dos pronomes. Terceira pessoa, quem seria ele, ela, e não vai caber, mas é eles ou elas. E eles se referem a de quem se fala. Aqui é de quem se fala. Se fosse uma questão de fofoca, vocês saberiam melhor do que ninguém, que aqui no caso é como a mesma coisa de você falar da vida alheia, né? De quem se fala. Então, num exemplo aqui, ó. Eu estou falando com vocês com relação aos pronomes, que é o nosso assunto. Então, toda vez que eu quiser saber, definir o que é que são pronomes pessoais do caso reto, basta eu me lembrar que eles também são substantivos, porque eles podem substituir as pessoas, e eles podem ser as pessoas do discurso, porque eles podem ser primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, tanto no plural quanto no singular. Plural, singular. Plural, singular, tá? Nunca se esqueçam disso, tá bom? E aí a gente fica por aqui.